E olha só pessoal, nesse vídeo nós vamos reagir a uma sessão na Comissão de Fiscalização Financeira e Educação, na qual compareceu o ministro Camilo Santana e ele liquidou os bolsonaristas durante a sessão. Isso porque eles tentaram novamente encurralar o ministro da Educação, como tentam fazer com todos os ministros do presidente Lula, e tentaram passar pano para a gestão de Jair Bolsonaro e dizer da cabeça deles, sem citar dados, como estava muito boa a educação no governo de Jair Bolsonaro, como era tudo maravilhoso no Brasil no governo de Jair Bolsonaro. Mas isso é claro, só na cabeça deles, né pessoal? Claramente passando pano pro Bolsonaro aí. E o ministro, muito inteligente, rapidamente desmontou essas falas bolsonaristas, enquadrou os gados que estavam tentando passar pano para Jair Bolsonaro e esfregou a verdade na cara deles durante a sessão. Nós vamos reagir juntos esse embate entre os deputados bolsonaristas e o ministro Camilo Santana da Educação na Comissão de Fiscalização Financeira e Educação. Mas antes, eu queria pedir a você que é novo aqui no canal, que aproveite esse momento para se inscrever e ativar o sininho das notificações, que é muito importante para fortalecer o nosso trabalho diário aqui no YouTube, e você vai receber em primeira mão os vídeos e notícias que postarmos aqui. Também deixe seu like para que esse vídeo seja entregue a mais e mais pessoas aqui dentro da plataforma. Dito isso, vamos reagir então a esse embate entre Camilo Santana e os bolsonaristas. A questão da segurança nas escolas. Nós tivemos diversos ataques que foram perpetrados por criminosos, crianças foram vitimadas, professores que foram vitimados, e por diversas vezes eu questionei tanto o Ministério da Justiça quanto o Ministério da Educação sobre quais medidas foram efetivamente tomadas por Vossa Excelência para promover a segurança nas escolas. E aqui a gente está falando de segurança real, ministro. Coisas que tenham a capacidade de impedir que as crianças sejam mortas. Bom, em relação à segurança escolar, apesar de não estar na pauta dos temas aqui do requerimento, mas eu quero dizer que, de imediato, porque esse problema da segurança escolar não foi esse ano não, gente. Não é de agora, não. É um problema que vem ao longo dos anos. É só pegar os números e os dados anteriores. E o presidente Lula tomou imediatamente a decisão, convocou os governadores, porque lembrem-se que nós vivemos numa federação, que é preciso construir política com a parceria dos estados e municípios que estão lá na ponta, que são eles que executam a política nas escolas públicas municipais. Então, a primeira coisa que o presidente foi convidou os governadores, convidou representantes dos prefeitos, do Poder Legislativo, presidente do Senado, presidente da Câmara, convocou o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, para que juntos a gente construa ações importantes. E eu vou dizer qual é o mais importante disso, que foi uma ação efetiva feita por esse governo. Foi o combate às fake news e às plataformas digitais que estimularam a violência nesse país. Pessoas foram presas. São jovens estimulando o armamento, são jovens estimulando matar as pessoas nas redes sociais, e as plataformas digitais precisam ser responsabilizadas. Está aqui no Congresso Nacional uma lei para ser aprovada, a regulamentação do uso das plataformas digitais precisa ser regulamentada, e não é só aqui no Brasil, não. É no mundo inteiro. Veja aí os Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo. É quem mais mata, quem mais tem problema de violência nas escolas, é os Estados Unidos. Então, isso é um problema complexo, tem que olhar para a questão das plataformas digitais. Várias pessoas foram presas ao longo desse período, fruto de uma ação articulada do Ministério da Justiça com os estados. Nós repassamos, meu caro deputado, 3 bilhões de reais para os municípios e estados, liberamos, para que eles pudessem investir em infraestrutura necessária, permitir, porque nem podia usar esse dinheiro do PDD para isso. Nós mudamos a resolução do FNDE para permitir que os estados e municípios, as escolas pudessem investir nisso. Estamos construindo ações de formação, criamos um grupo de trabalho para construir uma política nacional, que inclusive foi aprovada aqui no Congresso Nacional. Como vocês viram aí, pessoal, nessa resposta do ministro, ele desmontou toda a argumentação bolsonarista, mostrou todas as atitudes que estão sendo adotadas aí pelo governo, pelo Ministério da Educação, para resolver os principais problemas que ainda existem no Brasil em relação à educação. Mas graças ao governo do presidente Lula, com certeza, muitos desses problemas serão resolvidos até o final do mandato dele. E na resposta dele aí, vocês também puderam ver toda a capacitação dele e por que ele foi escolhido para o cargo. Desmontou completamente o argumento bolsonarista e escancarou a verdade. Agora vamos ver o confronto dele com outro bolsonarista na mesma sessão. Nós representamos
quase 30% da arrecadação do PIB. Eu vejo que o governo não respeita o agro. Todo mundo gosta de falar que o Brasil é o celeiro do mundo, que alimenta 1 bilhão de pessoas, e o Enem faz uma questão dessa. E eu não estou falando, ministro, não é o deputado Zucco. É a Frente Parlamentar da Agropecuária. Vou ser mais uma vez objetivo. Não há possibilidade de nenhuma interferência política deste governo em relação às provas do Enem. E repito, os itens elaborados foram no governo passado. Foi testado em 2022. E outra coisa, ali é tirar de um livro uma interpretação. A questão é a interpretação de texto. Não é que você tem que concordar ou não com isso. Então, o que eu só quero dizer é que nós, desse governo, do presidente, nada contra, ao contrário. Se tem um governo que apoiou a história do agronegócio, veja quando foi o agronegócio que cresceu mais no Brasil. Foi nos governos do presidente Lula. Então, não há essa questão. E outra coisa, não há menor possibilidade de interferência política dentro do Enem. Então, deixar isso muito claro. Estou sendo objetivo, né? Em relação à escola civil militar, eu já falei também. Não há evidências em relação a isso, não há legalidade nesse projeto. Não tem... A Câmara que não aprovou o projeto, foi um decreto que não tem sustentabilidade legal. Não está previsto na Lei de Diretrizes de Base, não está previsto no Plano Nacional de Educação. E outra coisa, eu dialoguei com os governadores e eles têm autonomia de continuar. O único apoio que o Ministério dava era pagar uma bolsa lá do Ministério da Defesa e repassava 80 milhões de reais para isso. Então é só isso. A única mudança foi essa. E os estados, cabe aos estados tomar a decisão. Então o que nós fizemos, do ponto de vista técnico, e o estado que quiser continuar, nós vamos continuar apoiando, porque nós repassamos dinheiro do Fundeb, nós repassamos dinheiro para a merenda escolar, nós repassamos dinheiro para o transporte escolar, nós continuamos apoiando as escolas. Como vocês viram aí, pessoal, o ministro também desmontou a falácia bolsonarista em relação a essas provas do Enem e ainda escancarou na cara do parlamentar aí em questão que a prova foi feita na legislatura passada, ou seja, no governo de Jair Bolsonaro, não foi elaborado durante o governo do presidente Lula, e ele deixou claro que o governo não interfere nessas questões do Enem e nem vai interferir, pessoal, é o que disse aí o ministro. Vocês concordam com ele? Uma coisa é fato, a gente tem que dar os parabéns aos ministros do presidente Lula, porque ir aí na Câmara todas as vezes e ouvir a mesma ladainha dos bolsonaristas, sempre a mesma tentativa de lacrar, mitar para as redes sociais deles, é bem complicado, chega a dar enjoo e os ministros toda vez têm que cumprir o protocolo. Mas é isso aí, pessoal. Vocês concordam com o que foi dito pelo ministro? O que acharam da atitude dele na sessão? Deixe sua opinião aqui abaixo. Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, compartilhar e se inscrever no canal para nos ajudar.